Prezados espectadores, chegou uma notícia surpreendente. Um grupo de estudantes de uma renomada escola internacional no Peru, que originalmente tinha planos de viajar para o Japão, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, devido a uma falha técnica repentina na aeronave. No entanto, a partir do momento em que esses estudantes pisaram em solo brasileiro, uma história inacreditável começou. Nós mal sabíamos onde o Brasil estava, mas o resultado foi mais impressionante do que o Japão. Isso nos fez perceber o quão ingênuos éramos. Diego Martina, o presidente estudantil de 18 anos, e outros 24 colegas peruanos experimentaram uma mudança completa de mentalidade em apenas alguns dias. O que eles viram no Brasil fez com que esses estudantes decidissem cancelar sua viagem ao Japão e desejar permanecer no país por mais tempo. A história da experiência inesperada dos estudantes da Escola de Prestígio do Peru no Brasil pode ser ouvida agora. Olá, meu nome é Diego Martina, sou um estudante do ensino médio de 18 anos e sou o presidente estudantil na Escola Internacional La Preparatória em Lima, Peru. Nossa escola é uma instituição particular de elite no Peru, famosa por organizar excursões ao exterior todos os anos. No ano passado, fomos para a Europa, há 2 anos para os Estados Unidos e este ano nosso destino era o Japão. Originalmente, nosso plano era fazer um tour por Tóquio e Osaka por uma semana. Para ser honesto, eu não tinha grandes expectativas para esta viagem à Ásia. Ao conversar com meus amigos, pensamos que se fosse o Japão estaria tudo bem. Quanto ao Brasil, nós quase não sabíamos nada sobre ele. Sabíamos apenas que era um país enorme ao sul da Amazônia, famoso pelo futebol. Na manhã da partida, encontrei meus amigos no aeroporto em Lima. Todos pareciam muito animados. Éramos 25 estudantes e 3 professores supervisores nesta viagem. Ao embarcar no avião, ainda estávamos conversando apenas sobre o que veríamos e comeríamos no Japão. Mas durante o longo voo sobre o Oceano Pacífico, após uma escala na Cidade do México, ocorreu o inesperado. Houve um anúncio do capitão de que havia uma falha técnica e que precisávamos pousar no aeroporto mais próximo. Os comissários de bordo pediram que apertássemos os cintos de segurança novamente. A atmosfera na cabine ficou tensa imediatamente. Olhando pela janela, eu via as luzes noturnas, mas senti que não parecia o Japão. O capitão anunciou novamente que pousaríamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU. Naquele momento, eu nem sabia onde ficava Guarulhos. Camila, a amiga sentada ao meu lado, pesquisou em seu smartphone e me disse: é no Brasil. Até o avião pousar, eu ainda pensava que iríamos apenas fazer uma checagem de motor e seguir para o Japão. Eu achava que ficaríamos no Brasil por uma noite e seguiríamos viagem. Mas a partir do momento em que desci do avião, comecei a perceber que estava errado. O instante em que entrei no aeroporto de Guarulhos, o tamanho do aeroporto era muito maior do que eu imaginava. Comparado com o aeroporto de Lima, era incomparavelmente mais espaçoso e moderno. Mas o problema não era apenas o tamanho. O piso do aeroporto estava polido como espelho e tudo estava organizado. O que era ainda mais surpreendente era a forma como a equipe do aeroporto lidou com a situação. Quando souberam que éramos estudantes do Peru, alguns funcionários tentaram nos dar orientações em espanhol. Embora não fosse um espanhol perfeito, pudemos sentir sua intenção de cuidar de nós. Mesmo sendo uma situação de emergência, ninguém demonstrava pressa ou irritação. Eles pacientemente nos explicaram os detalhes com calma. Passar pela imigração também foi uma experiência impressionante. Os oficiais compreenderam nossa situação e usaram um inglês simples para nos tranquilizar de que não precisávamos ter pressa. No Peru, eu quase nunca tinha visto funcionários públicos tão gentis. A caminho de buscar a bagagem, tive a oportunidade de olhar ao redor do aeroporto e realmente senti que o gerenciamento aqui era muito sistemático. As placas de orientação eram multilingües e claras. As diversas instalações funcionavam perfeitamente. O mais impressionante foi a atitude das pessoas. Embora centenas de passageiros estivessem caminhando, ninguém fazia barulho ou se empurrava. Todos mantinham a ordem e esperavam pacientemente. Uma cena como essa era difícil de imaginar no Peru. Naquela noite, viajamos para São Paulo e ficamos em um hotel temporário arranjado para nós perto da Avenida Paulista. Eu não fazia ideia do que aconteceria nos próximos dias. Nunca imaginei que, no Brasil, que eu considerava apenas um lugar de passagem, uma experiência que mudaria a minha visão de vida, estaria me esperando. Na manhã seguinte, a sensação de choque ao sair do hotel e ver as ruas de São Paulo pela primeira vez ainda está clara na minha memória.
Decidimos pegar o metrô de São Paulo da estação próxima à Paulista para explorar a cidade. Mas a partir do momento em que entrei na estação do metrô, era como se fosse outro mundo comparado ao Peru. Na plataforma do metrô, a primeira coisa que vi foi o comportamento das pessoas. Mesmo sendo hora do rush com muita gente, todos faziam fila para esperar o trem de forma organizada. Quando o metrô chegava, todos esperavam as pessoas de dentro saírem completamente antes de entrarem gradualmente. Essa é uma organização que não se encontra em Lima. O que era ainda mais surpreendente era a atmosfera dentro do trem. Mesmo com muita gente, estava silencioso. Ninguém falava alto ao telefone ou comia. Todos estavam olhando seus smartphones ou lendo um livro, aproveitando seu próprio tempo. Ao ver essa cena, entendi pela primeira vez o que era a consciência social. O metrô em si também era impressionante. O chão e as paredes estavam impecavelmente limpos, as luzes eram brilhantes, não parecia que eu estava debaixo da terra. Eu usei o banheiro e ele era incrivelmente limpo para um banheiro público. Não só havia papel higiênico e sabão, mas até mesmo creme para as mãos estava disponível. Quando chegamos à região da Paulista, eu e meus amigos ficamos sem palavras. Mesmo sendo uma área por onde passavam incontáveis pessoas, não vimos um único pedaço de lixo no chão. Camila chegou a chorar ali mesmo. Quando perguntei o motivo, ela disse que não era apenas choque com a limpeza, mas sim gratidão por todos estarem se esforçando para manter esse ambiente. As lojas também eram impressionantes. Todas as mercadorias estavam organizadas. Os preços eram claros. Os funcionários, vendo que éramos estrangeiros, nos cumprimentavam amigavelmente. Mesmo que não conseguíssemos nos entender, eles tentavam usar gestos e sorrisos para se comunicar, o que nos fez sentir muito gratos. Naquela tarde, nos perdemos porque não entendíamos nada de português. Não conseguíamos ler as placas e era difícil localizar a posição exata usando o mapa no smartphone. Ficamos andando em círculos no mesmo lugar por mais de 1 hora. Foi então que um estudante brasileiro, percebendo nossa confusão, se aproximou. O nome do estudante era Lucas. Ele perguntou em inglês se precisávamos de ajuda. Explicamos a situação e ele abriu um aplicativo de tradução no celular para se comunicar. Ele não apenas nos deu direções, mas sabendo que éramos do Peru, recomendou um delicioso restaurante brasileiro nas proximidades. Ele dedicou seu tempo para ajudar estranhos que não conhecia, sem demonstrar a menor impaciência. Depois de nos separarmos de Lucas, fomos ao restaurante brasileiro que ele recomendou e fomos novamente surpreendidos. Ao pedir a comida, o dono do restaurante, sabendo que éramos estrangeiros, explicou o cardápio lentamente. Ele ainda perguntou sobre nosso nível de preferência por temperos e pimentas para tentar adaptar o sabor ao nosso paladar. Ao sair do restaurante e caminhar pelas ruas da região da Paulista, descobri outro aspecto da sociedade brasileira. As ruas estavam muito limpas, não apenas por causa da boa limpeza, mas porque as pessoas tinham o hábito de não jogar lixo. Eu vi pessoas que estavam comendo lanches de rua segurarem o saco vazio até encontrarem uma lixeira para descartá-lo. Naquela noite, a caminho do hotel, parei em uma vezes padaria, vezes loja de conveniência, lanchonete comum no Brasil. Ali senti a maior diferença em comparação com o Peru. Mesmo sendo depois das 22 horas, a funcionária que parecia ter uns 20 e poucos anos estava trabalhando sozinha. Mais surpreendente ainda, clientes mulheres continuavam entrando e usando o serviço tranquilamente. Em Lima era muito perigoso para uma mulher andar sozinha à noite, mas aqui era completamente diferente. A funcionária da padaria, nos vendo, nos cumprimentou amigavelmente. Quando eu disse que éramos do Peru, ela demonstrou interesse e tentou conversar conosco em inglês simples. No caminho de volta ao hotel, olhei em volta. Mesmo tarde, as ruas ainda estavam bem iluminadas. Postes de luz estavam instalados em distâncias adequadas, quase não havia cantos escuros. Mesmo a essa hora, ainda se via pessoas correndo, casais passeando e grupos de adolescentes conversando. Todos tinham expressões relaxadas e naturais. No dia seguinte, tivemos a oportunidade de visitar uma escola pública em São Paulo. Era uma escola estadual. Desde as instalações, a escola já era impressionante. Todas as salas de aula tinham equipamentos digitais modernos. A biblioteca e os laboratórios de ciências eram sistematicamente organizados. O que mais me surpreendeu foi o sistema de merenda escolar. Mesmo com mais de 1.000 alunos almoçando ao mesmo tempo, tudo transcorria em ordem.
Cada turma tinha uma ordem definida para pegar a comida e todos os alunos seguiam essa ordem naturalmente. Enquanto estavam na fila, ninguém empurrava ou furava a fila. A qualidade da merenda também era surpreendente. Era um menu balanceado, preparado por nutricionistas, e o sabor era ótimo. E o fato de que essa merenda era oferecida aos estudantes gratuitamente era o mais chocante. No Peru, mesmo poucas escolas particulares ofereciam um serviço de merenda nesse nível. Após a refeição, a cena dos estudantes recolhendo suas bandejas e separando o lixo por conta própria foi muito impressionante. Ninguém mandava, mas todos faziam como se fosse normal. Plásticos e lixo geral eram separados corretamente. Ao ver essa cena, percebi que a consciência ambiental aqui era muito alta. À tarde, houve um período de limpeza, mutirão de limpeza, que nos disseram ser comum no Brasil, onde os alunos limpam suas próprias salas de aula e a escola. No início, eu mal podia acreditar, mas ao ver com meus próprios olhos, todos os alunos dividiram as tarefas e se dedicaram à limpeza. Esfregar o chão da sala, apagar o quadro, limpar as janelas, levar o lixo. Todo esse trabalho era feito pelos próprios alunos. Ao ver essa cena, senti a peculiaridade da educação brasileira. Não é apenas o ensino de conhecimento, mas o cultivo da consciência comunitária e da responsabilidade. No Peru, a limpeza da escola é função do zelador, mas aqui eles veem como normal manter limpo o espaço que usam. Naquela noite, tive a chance de me encontrar novamente com Lucas. Marcamos em uma cafeteria 24 horas e conversamos sobre as diferenças culturais entre Brasil e Peru. Aprendi muito. Lucas disse que cresceu vendo a ordem e a empatia pelos outros como algo normal. Não é porque alguém manda, mas porque eles pensam que o que estão fazendo é o correto. As regras que inicialmente me pareciam desconfortáveis são, na verdade, a sabedoria que permite que todos vivam juntos confortavelmente. Comecei a perceber isso. O pequeno desconforto de cada indivíduo traz um grande conforto para o coletivo. É um conceito assim. Através da conversa com Lucas, obtive uma nova perspectiva sobre o individualismo e a coletividade. No Peru, a cultura que valoriza a liberdade individual é muito forte, mas no Brasil, a liberdade individual e a responsabilidade social estão em equilíbrio. Esta é a imagem de uma sociedade desenvolvida, eu pensei. Depois de passar alguns dias no Brasil, comecei a descobrir cada vez mais coisas. No transporte público, os jovens levantavam para ceder o assento a idosos e mulheres grávidas. Nas ruas, as pessoas ajudavam naturalmente aqueles em cadeiras de rodas. Pessoas gentis davam direções a estrangeiros como nós. Tudo isso não era coincidência, mas uma cultura profundamente enraizada na sociedade brasileira. No quarto dia, tive a oportunidade de experimentar diretamente a tecnologia digital brasileira. Lucas me levou para ver vários lugares para mostrar como os brasileiros usam a tecnologia no cotidiano. No início, eu apenas pensava que era um país tecnologicamente avançado, mas ao experimentar de fato, descobri que havia mais do que isso. Desde pedir café em uma cafeteria pela manhã, já foi surpreendente. Lucas usou um aplicativo no smartphone para pedir o café antecipadamente. Quando chegamos à loja, o café já estava pronto. Não precisávamos ficar na fila e o pagamento já estava feito. Ter um sistema assim já era incrível, mas o mais surpreendente era a naturalidade com que um estudante comum usava essa tecnologia. Ao pegar o metrô, foi a mesma coisa. Lucas usou o smartphone em vez de um cartão de passagem para pagar no leitor. No metrô, havia Wi-Fi gratuito disponível. No Peru, os sinais de internet costumam ser ruins, mas aqui, mesmo estando fundo debaixo da terra, a conexão era rápida. Na hora do almoço, tive uma experiência interessante. Lucas escaneou um QR Code na frente do restaurante para se registrar na fila de espera. Então fomos dar uma volta por perto. Quando recebeu uma notificação de que era a nossa vez, voltamos ao restaurante. Não precisávamos ficar em pé esperando, podíamos usar o tempo de forma eficiente. Pedir comida no restaurante era feito usando um tablet na mesa. O menu era digital, podíamos ver fotos e descrições detalhadas. Havia até um menu em inglês. Desde o pedido até o pagamento, tudo podia ser feito na mesa. Era realmente muito conveniente. Mas em meio a toda essa tecnologia digital, o calor humano não desapareceu. Isso foi o mais impressionante. Os funcionários da cafeteria nos cumprimentavam amigavelmente. Os garçons no restaurante nos atendiam com carinho. A tecnologia não substituiu as relações humanas, mas serviu para complementá-las. À noite, experimentei um aplicativo de entrega de comida. Lucas demonstrou como pedir comida pelo smartphone.
Havia uma grande variedade de restaurantes e menus para escolher. Após o pedido, podíamos monitorar a localização do entregador em tempo real. Em 30 minutos, a comida quente chegava. O surpreendente era que o entregador era muito educado. Ele sorriu alegremente ao me ver como estrangeiro e entregou a comida. Não era apenas a entrega de comida, mas uma verdadeira demonstração do espírito de serviço. Toda essa experiência me fez entender o verdadeiro significado do desenvolvimento tecnológico. No quinto dia, tive a oportunidade de conhecer a avó de Lucas. Embora tivesse mais de 80 anos, ela usava o smartphone com destreza. Isso era incrível. Ela me disse que fazia compras online, agendava consultas médicas e até fazia videochamadas com os netos. Era uma imagem completamente diferente das avós no Peru. A avó disse que no começo era difícil, mas havia aulas gratuitas de uso de smartphone na comunidade, então ela pôde aprender. Não é que os idosos fossem negligenciados, mas havia um sistema para ajudar todos a avançarem juntos. Isso foi impressionante. Esta é a imagem de uma sociedade verdadeiramente acolhedora, eu pensei. No transporte público, houve experiências semelhantes. Ao ver uma pessoa em cadeira de rodas no metrô, várias pessoas abriram caminho e ofereceram ajuda naturalmente. Ninguém precisava mandar, mas todos agiam como se fosse normal. Ao ver isso, senti a maturidade da sociedade brasileira. Tivemos também a oportunidade de ir a um hospital porque Lucas estava com sintomas de resfriado. Fomos a uma clínica próxima. Todo o processo, desde o registro até a consulta, foi sistemático. O tempo de espera foi curto e o custo do tratamento razoável. O médico ainda demonstrou interesse em mim, um estrangeiro, e explicou o sistema de saúde brasileiro. Na farmácia, também tive uma experiência impressionante. O farmacêutico analisou a receita e preparou os medicamentos corretamente. É claro, ele explicou detalhadamente como tomar e ainda tentou explicar em inglês simples. Esse tipo de cuidado delicado me fez sentir muita gratidão. Naquela noite, eu e Lucas fomos passear pela região de Pinheiros, Marginal Tietê, ou uma área de lazer bem iluminada e segura. Mesmo tarde, havia muitas pessoas se exercitando ou relaxando. Havia famílias, casais e grupos de amigos, todos aproveitando o seu tempo. O importante é que todos tinham expressões seguras e tranquilas. As instalações ao longo da área de lazer também eram impressionantes. Havia ciclovias claramente separadas das calçadas, banheiros e diversas outras comodidades completas. Parecia que tudo havia sido projetado para o conforto dos cidadãos. Naquela noite, a caminho do hotel, refleti. No Brasil, a tecnologia e a bondade das pessoas se misturam em perfeita harmonia. Essa é a imagem de uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. Não basta ser rico economicamente ou ter tecnologia avançada para ser um país verdadeiramente desenvolvido. Eu percebi isso. Na manhã do sexto dia, a companhia aérea entrou em contato dizendo que o reparo do avião estava concluído e que poderíamos viajar para o Japão conforme o plano original. Esta deveria ser uma boa notícia, mas estranhamente, eu e meus amigos nos sentimos confusos. O tempo que passamos no Brasil nos últimos dias foi tão impressionante que queríamos ficar aqui por mais tempo. Naquela tarde, passamos o tempo final com Lucas e outros estudantes brasileiros. Nos encontramos perto da Paulista e conversamos sinceramente sobre as culturas brasileira e peruana. A estranheza que sentíamos no início devido às diferenças, agora havia se transformado em compreensão mútua. Os estudantes brasileiros demonstraram grande interesse na cultura peruana. Não queriam saber apenas sobre Machu Picchu ou as linhas de Nazca, mas também sobre a vida cotidiana e o sistema educacional do Peru. Essa atitude de respeito mútuo foi muito impressionante. A atmosfera deste encontro era completamente diferente do primeiro dia. A sensação inicial de isolamento devido às diferenças culturais agora havia se transformado em uma forte amizade. Sentamos em círculo em uma tradicional vezes casa de chá da região, experimentando o delicioso chá brasileiro. A decoração da loja mesclava modernidade e tradição. Nas paredes havia pinturas e música clássica suave tocava ao fundo. Essa atmosfera tranquila nos permitiu conversar ainda mais profundamente. Os amigos de Lucas demonstraram grande interesse na cultura peruana. Eles não queriam saber apenas sobre Machu Picchu ou as linhas de Nazca, os lugares famosos, mas queriam saber como era a vida cotidiana do povo peruano. Uma estudante chamada Maria me perguntou: no Peru, o que os jovens fazem pela sociedade? Esta pergunta me fez refletir. Para ser honesto, no Peru, a maioria dos jovens está interessada apenas em seu próprio desenvolvimento e sucesso. Não nos envolvemos muito em atividades sociais. A maioria vive isolada.
Mas no Brasil eu vi que os jovens tinham um alto nível de envolvimento social. Eles se importavam com problemas sociais como meio ambiente e grupos desfavorecidos. Outro amigo, João, perguntou: qual valor vocês acham que é o mais importante? Camila respondeu em nome de todos: antes de vir para o Brasil, talvez respondêssemos liberdade e sucesso individual. Mas agora, eu acho que a preocupação com os outros e a responsabilidade social são igualmente importantes. Essa frase expressou o sentimento de todos nós. O que vimos e ouvimos nos últimos dias realmente mudou nossa visão sobre muitas coisas. O dono da casa de chá, um senhor idoso de mais de 60 anos, ouviu nossa conversa e se juntou ao círculo. Ele disse que o Brasil se desenvolveu até onde está hoje, não apenas por causa do crescimento econômico, mas mais importante porque o vezes-espírito, vezes das pessoas se desenvolveu. Quando todos pensam nos outros, a sociedade como um todo melhora. O dono continuou a falar sobre a história da transformação da sociedade brasileira, desde a era militar até a redemocratização. Ele disse: nós aprendemos a valorizar a liberdade conquistada com dificuldade e entendemos que a liberdade deve vir acompanhada de responsabilidade. Essa fala nos fez entender a sociedade brasileira mais profundamente. Meus amigos peruanos também começaram a compartilhar seus sentimentos dos últimos dias. Marcos disse: o que mais me surpreendeu foi que os brasileiros seguem as regras não porque são forçados, mas porque o fazem de boa vontade. Eles entendem que essas regras existem para que todos convivam melhor. Sofia acrescentou: eu acho que a educação brasileira foi muito bem sucedida. Ela é capaz de criar cidadãos que têm empatia pelos outros. Camila contou que quando chorou perto da Paulista não foi apenas pela limpeza, mas pela gratidão por todos estarem tentando manter essa decência. Ela explicou detalhadamente o que sentiu naquele momento. No Peru, estamos acostumados com a sujeira e achamos que é normal. Mas aqui vi pessoas cuidando do ambiente público de boa vontade. Ninguém está controlando. É um amor verdadeiro pelo espaço coletivo. Ao ouvir meus amigos compartilharem, refleti sobre minha própria mudança. Dias antes, eu poderia ter achado que fazer fila e separar o lixo era complicado. Mas agora eu entendo que esses pequenos comportamentos refletem o nível de civilização da sociedade. Quando todos se esforçam um pouco, podem criar um ambiente benéfico para todos. Os amigos brasileiros também compartilharam suas visões sobre a própria sociedade de forma franca. Lucas disse: o Brasil também não é perfeito, temos muitos problemas para resolver, mas compartilhamos um consenso de que precisamos melhorar a sociedade. Maria acrescentou: somos ensinados a ter um espírito público desde crianças, mas isso não é um fardo, é uma honra. Contribuir para a sociedade é algo muito significativo. A atmosfera de conversa respeitosa me impressionou muito. No Peru, grupos diferentes muitas vezes carecem desse tipo de troca sincera. Todos estão mais acostumados a ficar em seus próprios círculos. Mas no Brasil senti uma cultura aberta e que aceita a diferença. As pessoas se dispõem a ouvir opiniões diferentes e aprender diversas perspectivas. Ao anoitecer, mudamos para conversar em uma vezes feira noturna, vezes mercado noturno próxima. A feira noturna de São Paulo ou de bairro estava cheia de vida. Havia diversas barracas de comida, as pessoas caminhavam agitadamente, mas sem caos. Experimentamos muitas comidas de rua brasileiras, como vezes pastel, açaí e vezes pão de queijo. Cada prato tinha um sabor e uma história de origem únicos. Os vendedores, vendo que éramos estrangeiros, estavam ansiosos para recomendar suas comidas. Alguns tentaram falar inglês ou espanhol simples conosco. Essa cordialidade nos fez sentir especialmente acolhidos. Enquanto comíamos, continuamos a aprofundar a troca cultural. Um dos amigos brasileiros nos perguntou: quando voltarem ao Peru, o que vocês gostariam de mudar? Essa pergunta nos fez refletir. Eu respondi que gostaria de levar de volta a consciência cívica que aprendi no Brasil. Talvez eu não consiga mudar toda a sociedade, mas posso começar por mim e influenciar as pessoas ao meu redor. Camila disse: eu quero promover a educação ambiental na escola. Quero que meus amigos entendam mais a importância da separação de lixo e da preservação do meio ambiente. Marcos disse: eu quero me envolver mais em atividades voluntárias para ajudar aqueles que precisam. Ao ouvir nossas ideias, os amigos brasileiros nos apoiaram e nos encorajaram. Lucas disse: a mudança não é algo que se alcança imediatamente, mas basta que alguém comece a agir, e isso terá um impacto em cascata. Após terminar o passeio pela feira, fomos caminhar pela área de lazer. O local à noite era de tirar o fôlego. As águas refletiam as luzes das margens.
uma brisa fresca soprava suavemente. Mesmo tarde, ainda havia pessoas se exercitando e passeando ao longo do local. Todos pareciam seguros e relaxados. Sentamos em um banco à beira da água, observando a paisagem do outro lado e compartilhando as histórias de nossas vidas. Lucas nos contou que seu sonho era ser professor. Ele queria criar mais estudantes com uma visão internacional. Maria queria trabalhar com questões ambientais para ajudar o Brasil a se desenvolver de forma sustentável. Ao ouvir os sonhos desses jovens brasileiros, fiquei muito impressionado com a determinação deles. Eles não estavam interessados apenas no sucesso pessoal, mas também em como poderiam contribuir para a sociedade e para o futuro da humanidade. Esse tipo de pensamento e visão de longo alcance é algo que eu raramente via entre meus colegas no Peru. Naquele momento, eu entendi imediatamente qual era a verdadeira força da sociedade brasileira. Não era porque a economia era avançada ou a tecnologia era moderna, mas porque as pessoas aqui tinham o desejo de tornar o mundo melhor. Quando os jovens em uma sociedade têm esse tipo de sonho, essa sociedade certamente avançará. Quando a hora ficou avançada, tivemos que nos despedir. Mesmo tendo passado apenas alguns dias juntos, construímos uma amizade forte. Trocamos contatos e prometemos nos manter em contato para continuar aprendendo uns com os outros. A caminho de volta ao hotel, enquanto Lucas nos levava, eu olhei para a paisagem noturna de São Paulo. Meu coração estava cheio de sentimentos confusos. Amanhã, teríamos que deixar o lugar que mudou nossa visão de vida para seguir para o destino original, o Japão. Mas eu sabia que o Brasil havia plantado uma semente em nossos corações. Essa semente nos seguiria de volta ao Peru e cresceria em nossas vidas. Ela nos lembraria constantemente quais são os verdadeiros valores a serem buscados, o que é uma vida verdadeiramente significativa. O Brasil não nos ensinou apenas a cortesia e a ordem externa, mas também a bondade e a responsabilidade interior. Este é o tesouro mais valioso de nossas vidas. 6 meses depois, me candidatei ao programa de intercâmbio da Universidade de São Paulo, USP. Embora minhas habilidades em português ainda não fossem suficientes, eu estava confiante de que minha paixão não era menor que a de ninguém. Felizmente, fui aprovado e pude retornar ao Brasil. A emoção de chegar novamente ao aeroporto de Guarulhos, 1 ano depois, era indescritível. Desta vez, não era como um turista comum, mas como um estudante, o que me permitiu entender e vivenciar a sociedade brasileira mais profundamente. Lucas veio me buscar no aeroporto. A alegria de nos reencontrarmos depois de 1 ano era grande, mas ele ficou muito surpreso quando o cumprimentei em português. A vida universitária era um aprendizado contínuo de outra forma. Estudar e fazer trabalhos com estudantes brasileiros me permitiu experimentar diretamente a excelência da educação brasileira. Além disso, através de diversas atividades de clubes, pude entender o que os jovens brasileiros pensavam e como viviam. Agora, olhando para trás, aquele pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos foi o momento mais importante que mudou minha vida. Através do país chamado Brasil, aprendi o significado de um país verdadeiramente desenvolvido e percebi que tipo de pessoa eu deveria ser no futuro. O mais importante é que minha perspectiva de mundo se expandiu. Este é o maior aprendizado. Agora tenho um sonho. Depois de voltar ao Peru, quero usar o que aprendi no Brasil para contribuir para o desenvolvimento do meu país. Um dia, eu quero ser uma ponte entre o Brasil e o Peru. E o ponto de partida de tudo isso foi aquele pouso de emergência inesperado. O que descobri no Brasil não foram apenas ruas limpas ou tecnologia avançada. O que era verdadeiramente impressionante era o espírito de solidariedade das pessoas e a consciência cívica que pensava no bem comum. Essas não são coisas impostas por leis ou regras, mas uma cultura que as pessoas praticam por vontade própria. A experiência no Brasil me fez entender que o verdadeiro desenvolvimento não é o aumento de edifícios altos ou o avanço da tecnologia. É a melhoria do espírito das pessoas e o aquecimento da sociedade. Agora quero ser alguém capaz de disseminar essa cultura no Peru. Embora eu ainda tenha muito a aprender, acredito que a jornada que começou com aquele pouso inesperado continuará. O Brasil não me ensinou apenas a mudança externa, mas também o crescimento interno. Esta experiência inestimável será a bússola da minha vida, me guiando na direção certa. Durante meu intercâmbio no Brasil, tive a oportunidade de viajar e explorar diversas regiões do país em profundidade. Cada viagem me fez conhecer mais sobre esta nação. Nossa primeira viagem longa foi para Salvador, Bahia, a cidade conhecida como o coração cultural do Brasil. Pegamos um avião de São Paulo para o Nordeste, levando apenas algumas horas para chegar a Salvador.
A pontualidade e a conveniência da companhia aérea me impressionaram. Esse tipo de eficiência de transporte é difícil de imaginar no Peru. Ao chegar em Salvador, senti imediatamente uma atmosfera completamente diferente de São Paulo. Se São Paulo é a metrópole moderna, Salvador é a cidade antiga cheia de charme histórico. Ruas estreitas, igrejas coloniais, arquitetura tradicional, todos contavam a história da região. Ficamos em uma pousada no bairro do Pelourinho. O proprietário era um baiano de mais de 60 anos. Ele conhecia muito bem a história e a cultura de Salvador e estava ansioso para nos apresentar a origem e a singularidade de cada atração turística. Salvador é a capital da cultura afro-brasileira. Aqui, a cultura tradicional brasileira é preservada de forma mais autêntica, ele disse com orgulho. No local histórico central, como a Igreja de São Francisco, aprendemos sobre a profunda fé religiosa. No Forte de Santo Antônio da Barra, sentimos a grandiosidade da arquitetura colonial. O que mais me impressionou foi a importância que o povo baiano dava à continuidade cultural, seja o artesanato local, a arquitetura antiga ou as tradições, tudo era conservado e transmitido com carinho. Visitamos uma loja de vezes berimbaus, vezes instrumento musical que estava sendo transmitida por 3 gerações. O proprietário da 3ª geração nos disse: embora a maquinaria moderna possa aumentar a eficiência, ainda insistimos em fazê-lo à maneira tradicional, porque essa é a forma de preservar a essência original. Essa adesão e respeito pela tradição me impressionaram profundamente. No Peru, muitas culturas tradicionais estão desaparecendo lentamente na corrente da modernidade. Mas o povo brasileiro encontrou um ponto de equilíbrio entre tradição e modernidade. A cultura gastronômica de Salvador também expandiu meus horizontes. Desde o vezes acarajé e o vezes vatapá até as sobremesas, cada prato tinha uma história histórica única. Comemos vezes moqueca vezes em um restaurante antigo. O dono nos contou a origem e as mudanças desse prato. A comida não é apenas alimento, ela contém a história e o espírito do povo local. As palavras do dono me deram uma nova perspectiva sobre a cultura alimentar. Antes de sair de Salvador, participamos de um festival folclórico local. Vimos as pessoas prestando homenagens religiosas com devoção e sentimos a importância da crença religiosa na sociedade brasileira. Essa crença não é apenas um refúgio espiritual individual, mas também uma importante fonte de energia comunitária. Nossa segunda parada foi Florianópolis, a pérola do sul do Brasil. Se Salvador representava a tradição, Florianópolis demonstrava o sucesso na adaptação à modernidade. Arranha-céus imponentes, praias movimentadas e infraestrutura moderna mostravam a energia desta cidade. Mas o que mais me impressionou foram os resultados na recuperação ambiental. A praia de Jurerê, por exemplo, embora moderna, mostrava o resultado de anos de planejamento e sustentabilidade. Caminhamos pela orla e encontramos um professor aposentado que estava se exercitando. Ele nos contou sobre o processo de recuperação ambiental. Há 10 anos, esta área enfrentava problemas de poluição, mas agora, veja como está linda. Este é o orgulho de nós, catarinenses. O sucesso na recuperação ambiental me fez ver a determinação e os resultados do Brasil no desenvolvimento sustentável. No Peru, muitas cidades enfrentam problemas de poluição ambiental. A experiência de Florianópolis é algo que vale a pena aprender. A cultura do centro antigo de Florianópolis também era especial. Visitamos a área que estava cheia de arquitetura açoriana e moderna. Os edifícios antigos foram preservados e renovados, transformando-se em cafés estilosos, galerias de arte e lojas. Os edifícios antigos ganharam nova vida. A ideia de reutilizar o antigo me impressionou. Não se trata de demolir e construir tudo novo, mas de adicionar novos elementos, mantendo os traços históricos. A terceira parada foi o litoral de Pernambuco, Recife, a porta do Nordeste. De Florianópolis para Recife, escolhemos voar. A paisagem ao longo do caminho era de tirar o fôlego. As formações rochosas ou recifes que se elevavam acima do mar azul turquesa eram espetaculares. Minha primeira impressão de Recife ou Porto de Galinhas foi a beleza da natureza intocada. A beleza de praia, a clareza da água, cada paisagem me surpreendeu. Mas, mais importante, eu senti a importância da conservação natural. Participamos de uma atividade de limpeza de praia com um grupo de conservação ambiental local. Ao ver a poluição marinha, senti profundamente a urgência da preservação ambiental. Um biólogo marinho nos disse: o mar é o pulmão do mundo.
Proteger o mar é proteger nosso próprio futuro. Essa atividade me fez entender mais que a preservação ambiental não é apenas responsabilidade do governo, mas exige a participação de todos. Em Recife, também tivemos a oportunidade de aprender sobre o modo de vida dos pescadores locais. Eles vivem em harmonia com a natureza e têm a sabedoria da pesca sustentável. A filosofia de vida deles me inspirou. Na corrente da modernidade, muitas vezes negligenciamos nossa relação com a natureza, mas as pessoas aqui nos lembram da importância dessa relação. Cada viagem me deu uma compreensão e um laço maior com o Brasil. Esta nação, embora não seja gigante em comparação com a Ásia, sua diversidade e riqueza cultural são surpreendentes. De norte a sul, todos os elementos culturais coexistem em harmonia em solo brasileiro. O mais importante é que o povo brasileiro sabe como preservar a tradição, desenvolvendo e inovando ao mesmo tempo, mantendo suas raízes. Essa sabedoria cultural vale muito a pena aprender. Quando o programa de intercâmbio terminou e eu voltei ao Peru, eu havia me tornado uma pessoa completamente nova. Não apenas minhas habilidades linguísticas melhoraram, mas mais importante, minha forma de pensar mudou. Aprendi a ver os problemas de vários ângulos e a entender o valor das diferenças culturais. Ao retornar a Lima, comecei a me envolver ativamente em diversas atividades sociais. Fundei um clube de estudos da cultura brasileira na universidade para apresentar a beleza do Brasil a outros. E comecei a me envolver em um projeto de melhoria da qualidade da educação no Peru. Eu esperava implementar os conceitos educacionais que aprendi no Brasil, especialmente como incutir responsabilidade social e consciência ambiental nos alunos. A amizade com Lucas também continuou. Começamos a planejar um projeto de intercâmbio juvenil entre os dois países. Eu esperava que os jovens peruanos pudessem vivenciar mais a cultura brasileira e convidamos estudantes brasileiros ao Peru para aprenderem sobre a nossa cultura. Em casa, em Lima, comecei a praticar o modo de vida que aprendi no Brasil. Participei de atividades de preservação ambiental na comunidade, mantive a ordem em locais públicos e ajudei quem precisava. Embora fossem pequenas mudanças, eu acreditava que poderiam criar um impacto em cascata. Ao verem minha mudança, minha família e amigos começaram a se interessar pelo Brasil. Eles queriam saber como esta nação distante me havia transformado. Através do meu compartilhamento, muitos começaram a se interessar pelo Brasil. Alguns amigos até planejaram viajar ou estudar no Brasil. Agora, estou me preparando para me candidatar a um mestrado no Brasil. Espero aprender de forma ainda mais profunda e, no futuro, poder contribuir para o desenvolvimento das relações entre os dois países. Aquele pouso de emergência inesperado realmente mudou o curso da minha vida. Sem aquela experiência, eu jamais teria conhecido um país tão lindo como o Brasil e não teria aprendido essas lições de vida inestimáveis. O mais importante que o Brasil me ensinou é que o verdadeiro progresso vem do crescimento espiritual. Não é a riqueza externa, mas a integridade interna que é o cerne. Quando pensamos nos outros, pensamos no bem comum, a sociedade se torna ainda melhor. Esse princípio não se aplica apenas ao Brasil, mas a todos os lugares do mundo. Agora tenho um sonho para o futuro. Quero ser um embaixador cultural que conecta o Brasil e o Peru, para que os povos dos dois países se compreendam mais profundamente, promover a cooperação em educação, cultura e intercâmbio juvenil. O ponto de partida desse sonho foi aquele pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm de oportunidades inesperadas. Aquele pouso de emergência parecia azar, mas para mim foi a maior sorte. Ele me fez descobrir um novo mundo e descobrir um novo eu. Esta nação linda não me deu apenas conhecimento e habilidades, mas, mais importante, me deu sonhos e esperança. Ela me fez acreditar que com esforço e sinceridade podemos tornar o mundo um lugar melhor. Agora, olhando para trás, na primeira noite no aeroporto de Guarulhos, eu estava num hotel perto da Paulista sem saber o que aconteceria a seguir. Naquele momento, eu nunca pensei que apenas alguns dias de experiência poderiam mudar minha vida tão profundamente. O presente que o Brasil me deu não foi apenas boas lembranças, mas uma nova perspectiva e novos valores na vida. Agora, tenho orgulho de ser amigo do povo brasileiro e espero que no futuro possa contribuir para construir a amizade internacional nesta terra. Aquele pouso inesperado foi realmente o ponto de virada mais importante da minha vida. Obrigado, Brasil, obrigado, povo brasileiro tão acolhedor, obrigado, Lucas, e a todos que estenderam a mão para me ajudar. Esta história continua. Minha jornada no Brasil ainda não terminou. Ela continuará por toda a minha vida e será a força motriz que me impulsionará para frente. Por hoje é só isso.
O que acharam da história do estudante peruano que vivenciou uma cultura avançada através de um pouso de emergência no Brasil, a caminho do Japão? Por favor, deixem seus comentários para encorajar o protagonista desta história. Se gostaram desta história, curtam e sigam. Obrigado por assistir. FIM do Arquivo Texto, português. A aterrissagem inesperada que mudou nossas vidas, uma descoberta no Brasil. Início do Arquivo Texto, português. Prezados espectadores, chegou uma notícia surpreendente. Um grupo de estudantes de uma renomada escola internacional no Peru, que originalmente tinha planos de viajar para o Japão, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, devido a uma falha técnica repentina na aeronave. No entanto, a partir do momento em que esses estudantes pisaram em solo brasileiro, uma história inacreditável começou. Nós mal sabíamos onde o Brasil estava, mas o resultado foi mais impressionante do que o Japão. Isso nos fez perceber o quão ingênuos éramos. Diego Martina, o presidente estudantil de 18 anos, e outros 24 colegas peruanos experimentaram uma mudança completa de mentalidade em apenas alguns dias. O que eles viram no Brasil fez com que esses estudantes decidissem cancelar sua viagem ao Japão e desejar permanecer no país por mais tempo. A história da experiência inesperada dos estudantes da Escola de Prestígio do Peru no Brasil pode ser ouvida agora. Olá, meu nome é Diego Martina, sou um estudante do ensino médio de 18 anos e sou o presidente estudantil na Escola Internacional La Preparatória, em Lima, Peru. Nossa escola é uma instituição particular de elite no Peru, famosa por organizar excursões ao exterior todos os anos. No ano passado, fomos para a Europa, há 2 anos, para os Estados Unidos. E este ano, nosso destino era o Japão. Originalmente, nosso plano era fazer um tour por Tóquio e Osaka por uma semana. Para ser honesto, eu não tinha grandes expectativas para esta viagem à Ásia. Ao conversar com meus amigos, pensamos que se fosse o Japão, estaria tudo bem. Quanto ao Brasil, nós quase não sabíamos nada sobre ele. Sabíamos apenas que era um país enorme ao sul da Amazônia, famoso pelo futebol. Na manhã da partida, encontrei meus amigos no aeroporto em Lima. Todos pareciam muito animados. Éramos 25 estudantes e 3 professores supervisores nesta viagem. Ao embarcar no avião, ainda estávamos conversando apenas sobre o que veríamos e comeríamos no Japão. Mas durante o longo voo sobre o Oceano Pacífico, após uma escala na Cidade do México, ocorreu o inesperado. Houve um anúncio do capitão de que havia uma falha técnica e que precisávamos pousar no aeroporto mais próximo. Os comissários de bordo pediram que apertássemos os cintos de segurança novamente. A atmosfera na cabine ficou tensa imediatamente. Olhando pela janela, eu vi as luzes noturnas, mas senti que não parecia o Japão. O capitão anunciou novamente que pousaríamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU. Naquele momento, eu nem sabia onde ficava Guarulhos. Camila, a amiga sentada ao meu lado, pesquisou em seu smartphone e me disse: é no Brasil. Até o avião pousar, eu ainda pensava que iríamos apenas fazer uma checagem de motor e seguir para o Japão. Eu achava que ficaríamos no Brasil por uma noite e seguiríamos viagem. Mas a partir do momento em que desci do avião, comecei a perceber que estava errado. O instante em que entrei no aeroporto de Guarulhos, o tamanho do aeroporto era muito maior do que eu imaginava. Comparado com o aeroporto de Lima, era incomparavelmente mais espaçoso e moderno. Mas o problema não era apenas o tamanho. O piso do aeroporto estava polido como espelho e tudo estava organizado. O que era ainda mais surpreendente era a forma como a equipe do aeroporto lidou com a situação. Quando souberam que éramos estudantes do Peru, alguns funcionários tentaram nos dar orientações em espanhol. Embora não fosse um espanhol perfeito, pudemos sentir sua intenção de cuidar de nós. Mesmo sendo uma situação de emergência, ninguém demonstrava pressa ou irritação. Eles pacientemente nos explicaram os detalhes com calma. Passar pela imigração também foi uma experiência impressionante. Os oficiais compreenderam nossa situação e usaram um inglês simples para nos tranquilizar de que não precisávamos ter pressa. No Peru, eu quase nunca tinha visto funcionários públicos tão gentis. A caminho de buscar a bagagem, tive a oportunidade de olhar ao redor do aeroporto e realmente senti que o gerenciamento aqui era muito sistemático. As placas de orientação eram multilingües e claras. As diversas instalações funcionavam perfeitamente. O mais impressionante foi a atitude das pessoas. Embora centenas de passageiros estivessem caminhando, ninguém fazia barulho ou se empurrava. Todos mantinham a ordem e esperavam pacientemente. Uma cena como essa era difícil de imaginar no Peru.
Naquela noite, viajamos para São Paulo e ficamos em um hotel temporário arranjado para nós perto da Avenida Paulista. Eu não fazia ideia do que aconteceria nos próximos dias. Nunca imaginei que, no Brasil, que eu considerava apenas um lugar de passagem, uma experiência que mudaria minha visão de vida estaria me esperando. Na manhã seguinte, a sensação de choque ao sair do hotel e ver as ruas de São Paulo pela primeira vez ainda está clara na minha memória. Decidimos pegar o metrô de São Paulo da estação próxima à Paulista para explorar a cidade. Mas a partir do momento em que entrei na estação do metrô, era como se fosse outro mundo comparado ao Peru. Na plataforma do metrô, a primeira coisa que vi foi o comportamento das pessoas. Mesmo sendo hora do rush e com muita gente, todos faziam fila para esperar o trem de forma organizada. Quando o metrô chegava, todos esperavam as pessoas de dentro saírem completamente antes de entrarem gradualmente. Essa é uma organização que não se encontra em Lima. O que era ainda mais surpreendente era a atmosfera dentro do trem. Mesmo com muita gente, estava silencioso. Ninguém falava alto ao telefone ou comia. Todos estavam olhando seus smartphones ou lendo um livro, aproveitando seu próprio tempo. Ao ver essa cena, entendi pela primeira vez o que era a consciência social. O metrô em si também era impressionante. O chão e as paredes estavam impecavelmente limpos, as luzes eram brilhantes, não parecia que eu estava debaixo da terra. Eu usei o banheiro e ele era incrivelmente limpo para um banheiro público. Não só havia papel higiênico e sabão, mas até mesmo creme para as mãos estava disponível. Quando chegamos à região da Paulista, eu e meus amigos ficamos sem palavras. Mesmo sendo uma área por onde passavam incontáveis pessoas, não vimos um único pedaço de lixo no chão. Camila chegou a chorar ali mesmo. Quando perguntei o motivo, ela disse que não era apenas choque com a limpeza, mas sim gratidão por todos estarem se esforçando para manter esse ambiente. As lojas também eram impressionantes. Todas as mercadorias estavam organizadas, os preços eram claros, os funcionários, vendo que éramos estrangeiros, nos cumprimentavam amigavelmente. Mesmo que não conseguíssemos nos entender, eles tentavam usar gestos e sorrisos para se comunicar, o que nos fez sentir muito gratos. Naquela tarde, nos perdemos porque não entendíamos nada de português. Não conseguíamos ler as placas e era difícil localizar a posição exata usando o mapa no smartphone. Ficamos andando em círculos no mesmo lugar por mais de uma hora. Foi então que um estudante brasileiro, percebendo nossa confusão, se aproximou. O nome do estudante era Lucas. Ele perguntou em inglês se precisávamos de ajuda. Explicamos a situação e ele abriu um aplicativo de tradução no celular para se comunicar. Ele não apenas nos deu direções, mas sabendo que éramos do Peru, recomendou um delicioso restaurante brasileiro nas proximidades. Ele dedicou seu tempo para ajudar estranhos que não conhecia, sem demonstrar a menor impaciência. Depois de nos separarmos de Lucas, fomos ao restaurante brasileiro que ele recomendou e fomos novamente surpreendidos. Ao pedir a comida, o dono do restaurante, sabendo que éramos estrangeiros, explicou o cardápio lentamente. Ele ainda perguntou sobre nosso nível de preferência por temperos e pimentas para tentar adaptar o sabor ao nosso paladar. Ao sair do restaurante e caminhar pelas ruas da região da Paulista, descobri outro aspecto da sociedade brasileira. As ruas estavam muito limpas, não apenas por causa da boa limpeza, mas porque as pessoas tinham o hábito de não jogar lixo. Eu vi pessoas que estavam comendo lanches de rua segurarem o saco vazio até encontrarem uma lixeira para descartá-lo. Naquela noite, a caminho do hotel, parei em uma vezes padaria, vezes loja de conveniência, lanchonete, comum no Brasil. Ali senti a maior diferença em comparação com o Peru. Mesmo sendo depois das 22 horas, a funcionária que parecia ter uns 20 e poucos anos estava trabalhando sozinha. Mais surpreendente ainda, clientes mulheres continuavam entrando e usando o serviço tranquilamente. Em Lima era muito perigoso para uma mulher andar sozinha à noite, mas aqui era completamente diferente. A funcionária da padaria, nos vendo, nos cumprimentou amigavelmente. Quando eu disse que éramos do Peru, ela demonstrou interesse e tentou conversar conosco em inglês simples. No caminho de volta ao hotel, olhei em volta. Mesmo tarde, as ruas ainda estavam bem iluminadas. Postes de luz estavam instalados em distâncias adequadas, quase não havia cantos escuros. Mesmo a essa hora ainda se via pessoas correndo, casais passeando e grupos de adolescentes conversando. Todos tinham expressões relaxadas e naturais. No dia seguinte, tivemos a oportunidade de visitar uma escola pública em São Paulo. Era uma escola estadual. Desde as instalações, a escola já era impressionante.
Todas as salas de aula tinham equipamentos digitais modernos. A biblioteca e os laboratórios de ciências eram sistematicamente organizados. O que mais me surpreendeu foi o sistema de merenda escolar. Mesmo com mais de 1.000 alunos almoçando ao mesmo tempo, tudo transcorria em ordem. Cada turma tinha uma ordem definida para pegar a comida, e todos os alunos seguiam essa ordem naturalmente. Enquanto estavam na fila, ninguém empurrava ou furava a fila. A qualidade da merenda também era surpreendente. Era um menu balanceado, preparado por nutricionistas, e o sabor era ótimo. E o fato de que essa merenda era oferecida aos estudantes gratuitamente era o mais chocante. No Peru, mesmo poucas escolas particulares ofereciam um serviço de merenda nesse nível. Após a refeição, a cena dos estudantes recolhendo suas bandejas e separando o lixo por conta própria foi muito impressionante. Ninguém mandava, mas todos faziam como se fosse normal. Plásticos e lixo geral eram separados corretamente. Ao ver essa cena, percebi que a consciência ambiental aqui era muito alta. À tarde, houve um período de limpeza, mutirão de limpeza, que nos disseram ser comum no Brasil, onde os alunos limpam suas próprias salas de aula e a escola. No início, eu mal podia acreditar, mas ao ver com meus próprios olhos, todos os alunos dividiram as tarefas e se dedicaram à limpeza. Esfregar o chão da sala, apagar o quadro, limpar as janelas, levar o lixo. Todo esse trabalho era feito pelos próprios alunos. Ao ver essa cena, senti a peculiaridade da educação brasileira. Não é apenas o ensino de conhecimento, mas o cultivo da consciência comunitária e da responsabilidade. No Peru, a limpeza da escola é função do zelador, mas aqui eles veem como normal manter limpo o espaço que usam. Naquela noite, tive a chance de me encontrar novamente com o Lucas. Marcamos em uma cafeteria 24 horas e conversamos sobre as diferenças culturais entre Brasil e Peru. Aprendi muito. Lucas disse que cresceu vendo a ordem e a empatia pelos outros como algo normal. Não é porque alguém manda, mas porque eles pensam que o que estão fazendo é o correto. As regras que inicialmente me pareciam desconfortáveis são, na verdade, a sabedoria que permite que todos vivam juntos confortavelmente. Comecei a perceber isso. O pequeno desconforto de cada indivíduo traz um grande conforto para o coletivo. É um conceito assim. Através da conversa com Lucas, obtive uma nova perspectiva sobre o individualismo e a coletividade. No Peru, a cultura que valoriza a liberdade individual é muito forte. Mas no Brasil, a liberdade individual e a responsabilidade social estão em equilíbrio. Esta é a imagem de uma sociedade desenvolvida, eu pensei. Depois de passar alguns dias no Brasil, comecei a descobrir cada vez mais coisas. No transporte público, os jovens levantavam para ceder o assento a idosos e mulheres grávidas. Nas ruas, as pessoas ajudavam naturalmente aqueles em cadeiras de rodas. Pessoas gentis davam direções a estrangeiros como nós. Tudo isso não era coincidência, mas uma cultura profundamente enraizada na sociedade brasileira. No quarto dia, tive a oportunidade de experimentar diretamente a tecnologia digital brasileira. Lucas me levou para ver vários lugares para mostrar como os brasileiros usam a tecnologia no cotidiano. No início, eu apenas pensava que era um país tecnologicamente avançado, mas ao experimentar de fato, descobri que havia mais do que isso. Desde pedir café em uma cafeteria pela manhã, já foi surpreendente. Lucas usou um aplicativo no smartphone para pedir o café antecipadamente. Quando chegamos à loja, o café já estava pronto. Não precisávamos ficar na fila e o pagamento já estava feito via vezes Pix, por exemplo. Ter um sistema assim já era incrível, mas o mais surpreendente era a naturalidade com que um estudante comum usava essa tecnologia. Ao pegar o metrô, foi a mesma coisa. Lucas usou o smartphone em vez de um cartão de passagem para pagar no leitor. No metrô, havia Wi-Fi gratuito disponível. No Peru, os sinais de internet costumam ser ruins, mas aqui, mesmo estando fundo debaixo da terra, a conexão era rápida. Na hora do almoço, tive uma experiência interessante. Lucas escaneou um QR Code na frente do restaurante para se registrar na fila de espera. Então fomos dar uma volta por perto. Quando recebeu uma notificação de que era a nossa vez, voltamos ao restaurante. Não precisávamos ficar em pé esperando, podíamos usar o tempo de forma eficiente. Pedir comida no restaurante era feito usando um tablet na mesa. O menu era digital, podíamos ver fotos e descrições detalhadas. Havia até um menu em inglês. Desde o pedido até o pagamento, tudo podia ser feito na mesa. Era realmente muito conveniente. Mas em meio a toda essa tecnologia digital, o calor humano não desapareceu. Isso foi o mais impressionante.
Os funcionários da cafeteria nos cumprimentavam amigavelmente. Os garçons no restaurante nos atendiam com carinho. A tecnologia não substituiu as relações humanas, mas serviu para complementá-las. À noite, experimentei um aplicativo de entrega de comida. Lucas demonstrou como pedir comida pelo smartphone. Havia uma grande variedade de restaurantes e menus para escolher. Após o pedido, podíamos monitorar a localização do entregador em tempo real. Em 30 minutos, a comida quente chegava. O surpreendente era que o entregador era muito educado. Ele sorriu alegremente ao me ver como estrangeiro e entregou a comida. Não era apenas a entrega de comida, mas uma verdadeira demonstração do espírito de serviço. Toda essa experiência me fez entender o verdadeiro significado do desenvolvimento tecnológico. No quinto dia, tive a oportunidade de conhecer a avó de Lucas. Embora tivesse mais de 80 anos, ela usava o smartphone com destreza. Isso era incrível. Ela me disse que fazia compras online, agendava consultas médicas e até fazia videochamadas com os netos. Era uma imagem completamente diferente das avós no Peru. A avó disse que no começo era difícil, mas havia aulas gratuitas de uso de smartphone na comunidade, então ela pôde aprender. Não é que os idosos fossem negligenciados, mas havia um sistema para ajudar todos a avançarem juntos. Isso foi impressionante. Esta é a imagem de uma sociedade verdadeiramente acolhedora, eu pensei. No transporte público, houve experiências semelhantes. Ao ver uma pessoa em cadeira de rodas no metrô, várias pessoas abriram caminho e ofereceram ajuda naturalmente. Ninguém precisava mandar, mas todos agiam como se fosse normal. Ao ver isso, senti a maturidade da sociedade brasileira. Tivemos também a oportunidade de ir a um hospital porque Lucas estava com sintomas de resfriado. Fomos a uma clínica próxima. Todo o processo, desde o registro até a consulta, foi sistemático. O tempo de espera foi curto e o custo do tratamento razoável. O médico ainda demonstrou interesse em mim, um estrangeiro, e explicou o sistema de saúde brasileiro. Na farmácia também tive uma experiência impressionante. O farmacêutico analisou a receita e preparou os medicamentos corretamente. É claro, ele explicou detalhadamente como tomar e ainda tentou explicar em inglês simples. Esse tipo de cuidado delicado me fez sentir muita gratidão. Naquela noite, eu e Lucas fomos passear pelo Parque Ibirapuera e seus arredores. Mesmo tarde, havia muitas pessoas se exercitando ou relaxando. Havia famílias, casais e grupos de amigos, todos aproveitando seu tempo. O importante é que todos tinham expressões seguras e tranquilas. As instalações ao longo do parque também eram impressionantes. Havia ciclovias claramente separadas das calçadas, banheiros e diversas outras comodidades completas. Parecia que tudo havia sido projetado para o conforto dos cidadãos. Naquela noite, a caminho do hotel, refleti. No Brasil, a tecnologia e a bondade das pessoas se misturam em perfeita harmonia. Essa é a imagem de uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. Não basta ser rico economicamente ou ter tecnologia avançada para ser um país verdadeiramente desenvolvido. Eu percebi isso. Na manhã do sexto dia, a companhia aérea entrou em contato dizendo que o reparo do avião estava concluído e que poderíamos viajar para o Japão conforme o plano original. Esta deveria ser uma boa notícia, mas estranhamente, eu e meus amigos nos sentimos confusos. O tempo que passamos no Brasil nos últimos dias foi tão impressionante que queríamos ficar aqui por mais tempo. Naquela tarde, passamos o tempo final com Lucas e outros estudantes brasileiros. Nos encontramos perto da Paulista e conversamos sinceramente sobre as culturas brasileira e peruana. A estranheza que sentíamos no início devido às diferenças agora havia se transformado em compreensão mútua. Os estudantes brasileiros demonstraram grande interesse na cultura peruana. Não queriam saber apenas sobre Machu Picchu ou as linhas de Nazca, mas também sobre a vida cotidiana e o sistema educacional do Peru. Essa atitude de respeito mútuo foi muito impressionante. A atmosfera deste encontro era completamente diferente do primeiro dia. A sensação inicial de isolamento devido às diferenças culturais agora havia se transformado em uma forte amizade. Sentamos em círculo em uma tradicional vezes confeitaria, vezes da região, experimentando o delicioso café brasileiro. A decoração da loja mesclava modernidade e tradição. Nas paredes havia pinturas e música clássica suave tocava ao fundo. Essa atmosfera tranquila nos permitiu conversar ainda mais profundamente. Os amigos de Lucas demonstraram grande interesse na cultura peruana. Eles não queriam saber apenas sobre Machu Picchu ou as linhas de Nazca, os lugares famosos, mas queriam saber como era a vida cotidiana do povo peruano.
Uma estudante chamada Maria me perguntou: no Peru, o que os jovens fazem pela sociedade? Esta pergunta me fez refletir. Para ser honesto, no Peru, a maioria dos jovens está interessada apenas em seu próprio desenvolvimento e sucesso. Não nos envolvemos muito em atividades sociais. A maioria vive isolada. Mas no Brasil, eu vi que os jovens tinham um alto nível de envolvimento social. Eles se importavam com problemas sociais, como o meio ambiente e grupos desfavorecidos. Outro amigo, João, perguntou: qual valor vocês acham que é o mais importante? Camila respondeu em nome de todos. Antes de vir para o Brasil, talvez respondêssemos liberdade e sucesso individual. Mas agora, eu acho que a preocupação com os outros e a responsabilidade social são igualmente importantes. Essa frase expressou o sentimento de todos nós. O que vimos e ouvimos nos últimos dias realmente mudou nossa visão sobre muitas coisas. O dono da confeitaria, um senhor idoso de mais de 60 anos, ouviu nossa conversa e se juntou ao círculo. Ele disse que o Brasil se desenvolveu até onde está hoje, não apenas por causa do crescimento econômico, mas mais importante, porque o vezes espírito, vezes das pessoas se desenvolveu. Quando todos pensam nos outros, a sociedade como um todo melhora. O dono continuou a falar sobre a história da transformação da sociedade brasileira, desde a era militar até a redemocratização. Ele disse: nós aprendemos a valorizar a liberdade conquistada com dificuldade e entendemos que a liberdade deve vir acompanhada de responsabilidade. Essa fala nos fez entender a sociedade brasileira mais profundamente. Meus amigos peruanos também começaram a compartilhar seus sentimentos dos últimos dias. Marcos disse: o que mais me surpreendeu foi que os brasileiros seguem as regras, não porque são forçados, mas porque o fazem de boa vontade. Eles entendem que essas regras existem para que todos convivam melhor. Sofia acrescentou: eu acho que a educação brasileira foi muito bem sucedida. Ela é capaz de criar cidadãos que têm empatia pelos outros. Camila contou que, quando chorou perto da Paulista, não foi apenas pela limpeza, mas pela gratidão por todos estarem tentando manter essa decência. Ela explicou detalhadamente o que sentiu naquele momento. No Peru, estamos acostumados com a sujeira e achamos que é normal. Mas aqui, vi pessoas cuidando do ambiente público de boa vontade. Ninguém está controlando. É um amor verdadeiro pelo espaço coletivo. Ao ouvir meus amigos compartilharem, refleti sobre minha própria mudança. Dias antes, eu poderia ter achado que fazer fila e separar o lixo era complicado. Mas agora, eu entendo que esses pequenos comportamentos refletem o nível de civilização da sociedade. Quando todos se esforçam um pouco, podem criar um ambiente benéfico para todos. Os amigos brasileiros também compartilharam suas visões sobre a própria sociedade de forma franca. Lucas disse: o Brasil também não é perfeito. Temos muitos problemas para resolver, mas compartilhamos um consenso de que precisamos melhorar a sociedade. Maria acrescentou: somos ensinados a ter um espírito público desde crianças, mas isso não é um fardo, é uma honra. Contribuir para a sociedade é algo muito significativo. A atmosfera de conversa respeitosa me impressionou muito. No Peru, grupos diferentes muitas vezes carecem desse tipo de troca sincera. Todos estão mais acostumados a ficar em seus próprios círculos. Mas no Brasil, senti uma cultura aberta e que aceita a diferença. As pessoas se dispõem a ouvir opiniões diferentes e aprender diversas perspectivas. Ao anoitecer, mudamos para conversar em uma vezes feira noturna, vezes mercado noturno próxima. A feira noturna de São Paulo ou de bairro estava cheia de vida. Havia diversas barracas de comida, as pessoas caminhavam agitadamente, mas sem caos. Experimentamos muitas comidas de rua brasileiras, como vezes pastel, açaí e vezes pão de queijo. Cada prato tinha um sabor e uma história de origem únicos. Os vendedores, vendo que éramos estrangeiros, estavam ansiosos para recomendar suas comidas. Alguns tentaram falar inglês ou espanhol simples conosco. Essa cordialidade nos fez sentir especialmente acolhidos. Enquanto comíamos, continuamos a aprofundar a troca cultural. Um dos amigos brasileiros nos perguntou: quando voltarem ao Peru, o que vocês gostariam de mudar? Essa pergunta nos fez refletir. Eu respondi que gostaria de levar de volta a consciência cívica que aprendi no Brasil. Talvez eu não consiga mudar toda a sociedade, mas posso começar por mim e influenciar as pessoas ao meu redor. Camila disse: eu quero promover a educação ambiental na escola. Quero que meus amigos entendam mais a importância da separação de lixo e da preservação do meio ambiente. Marcos disse: eu quero me envolver mais em atividades voluntárias para ajudar aqueles que precisam.
Ao ouvir nossas ideias, os amigos brasileiros nos apoiaram e nos encorajaram. Lucas disse: a mudança não é algo que se alcança imediatamente, mas basta que alguém comece a agir, e isso terá um impacto em cascata. Após terminar o passeio pela feira, fomos caminhar pelo Parque Ibirapuera, ou uma área verde bem cuidada. O Parque Ibirapuera à noite era de tirar o fôlego. Os lagos refletiam as luzes ao redor. Uma brisa fresca soprava suavemente. Mesmo tarde, ainda havia pessoas se exercitando e passeando ao longo do parque. Todos pareciam seguros e relaxados. Sentamos em um banco, observando o cenário e compartilhando as histórias de nossas vidas. Lucas nos contou que seu sonho era ser professor. Ele queria criar mais estudantes com uma visão internacional. Maria queria trabalhar com questões ambientais para ajudar o Brasil a se desenvolver de forma sustentável. Ao ouvir os sonhos desses jovens brasileiros, fiquei muito impressionado com a determinação deles. Eles não estavam interessados apenas no sucesso pessoal, mas também em como poderiam contribuir para a sociedade e para o futuro da humanidade. Esse tipo de pensamento e visão de longo alcance é algo que eu raramente via entre meus colegas no Peru. Naquele momento, eu entendi imediatamente qual era a verdadeira força da sociedade brasileira. Não era porque a economia era avançada ou a tecnologia era moderna, mas porque as pessoas aqui tinham o desejo de tornar o mundo melhor. Quando os jovens em uma sociedade têm esse tipo de sonho, essa sociedade certamente avançará. Quando a hora ficou avançada, tivemos que nos despedir. Mesmo tendo passado apenas alguns dias juntos, construímos uma amizade forte. Trocamos contatos e prometemos nos manter em contato para continuar aprendendo uns com os outros. A caminho de volta ao hotel, enquanto Lucas nos levava, eu olhei para a paisagem noturna de São Paulo. Meu coração estava cheio de sentimentos confusos. Amanhã, teríamos que deixar o lugar que mudou nossa visão de vida para seguir para o destino original, o Japão. Mas eu sabia que o Brasil havia plantado uma semente em nossos corações. Essa semente nos seguiria de volta ao Peru e cresceria em nossas vidas. Ela nos lembraria constantemente quais são os verdadeiros valores a serem buscados, o que é uma vida verdadeiramente significativa. O Brasil não nos ensinou apenas a cortesia e a ordem externa, mas também a bondade e a responsabilidade interior. Este é o tesouro mais valioso de nossas vidas. 6 meses depois, me candidatei ao programa de intercâmbio da Universidade de São Paulo, USP. Embora minhas habilidades em português ainda não fossem suficientes, eu estava confiante de que minha paixão não era menor que a de ninguém. Felizmente, fui aprovado e pude retornar ao Brasil. A emoção de chegar novamente ao aeroporto de Guarulhos 1 ano depois era indescritível. Desta vez, não era como um turista comum, mas como um estudante, o que me permitiu entender e vivenciar a sociedade brasileira mais profundamente. Lucas veio me buscar no aeroporto. A alegria de nos reencontrarmos depois de 1 ano era grande, mas ele ficou muito surpreso quando o cumprimentei em português. A vida universitária era um aprendizado contínuo de outra forma. Estudar e fazer trabalhos com estudantes brasileiros me permitiu experimentar diretamente a excelência da educação brasileira. Além disso, através de diversas atividades de clubes, pude entender o que os jovens brasileiros pensavam e como viviam. Agora, olhando para trás, aquele pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos foi o momento mais importante que mudou minha vida. Através do país chamado Brasil, aprendi o significado de um país verdadeiramente desenvolvido e percebi que tipo de pessoa eu deveria ser no futuro. O mais importante é que minha perspectiva de mundo se expandiu. Este é o maior aprendizado. Agora tenho um sonho. Depois de voltar ao Peru, quero usar o que aprendi no Brasil para contribuir para o desenvolvimento do meu país. Um dia eu quero ser uma ponte entre o Brasil e o Peru. E o ponto de partida de tudo isso foi aquele pouso de emergência inesperado. O que descobri no Brasil não foram apenas ruas limpas ou tecnologia avançada. O que era verdadeiramente impressionante era o espírito de solidariedade das pessoas e a consciência cívica que pensava no bem comum. Essas não são coisas impostas por leis ou regras, mas uma cultura que as pessoas praticam por vontade própria. A experiência no Brasil me fez entender que o verdadeiro desenvolvimento não é o aumento de edifícios altos ou o avanço da tecnologia. É a melhoria do espírito das pessoas e o aquecimento da sociedade. Agora quero ser alguém capaz de disseminar essa cultura no Peru. Embora eu ainda tenha muito a aprender, acredito que a jornada que começou com aquele pouso inesperado continuará. O Brasil não me ensinou apenas a mudança externa, mas também o crescimento interno. Esta experiência inestimável
será a bússola da minha vida, me guiando na direção certa. Durante meu intercâmbio no Brasil, tive a oportunidade de viajar e explorar diversas regiões do país em profundidade. Cada viagem me fez conhecer mais sobre esta nação. Nossa primeira viagem longa foi para Salvador, Bahia, a cidade conhecida como o coração cultural afro-brasileiro. Pegamos um avião de São Paulo para o Nordeste, levando apenas algumas horas para chegar a Salvador. A pontualidade e a conveniência da companhia aérea me impressionaram. Esse tipo de eficiência de transporte é difícil de imaginar no Peru. Ao chegar em Salvador, senti imediatamente uma atmosfera completamente diferente de São Paulo. Se São Paulo é a metrópole moderna, Salvador é a cidade antiga cheia de charme histórico. Ruas estreitas no Pelourinho, igrejas coloniais, arquitetura tradicional, todos contavam a história da região. Ficamos em uma pousada no bairro do Pelourinho. O proprietário era um baiano de mais de 60 anos. Ele conhecia muito bem a história e a cultura de Salvador e estava ansioso para nos apresentar a origem e a singularidade de cada atração turística. Salvador é a capital da cultura afro-brasileira. Aqui a cultura tradicional é preservada de forma mais autêntica, ele disse com orgulho. Na Igreja do Bonfim, aprendemos sobre a profunda fé religiosa sincretismo. No Forte de São Marcelo, sentimos a grandiosidade da arquitetura colonial. O que mais me impressionou foi a importância que o povo baiano dava à continuidade cultural. Seja o artesanato local, a arquitetura antiga ou as tradições como a capoeira, tudo era conservado e transmitido com carinho. Visitamos uma loja de vezes instrumentos de percussão, vezes que estava sendo transmitida por 3 gerações. O proprietário da 3ª geração nos disse: embora a maquinaria moderna possa aumentar a eficiência, ainda insistimos em fazê-lo à maneira tradicional, porque essa é a forma de preservar a essência original. Essa adesão e respeito pela tradição me impressionaram profundamente. No Peru, muitas culturas tradicionais estão desaparecendo lentamente na corrente da modernidade. Mas o povo brasileiro encontrou um ponto de equilíbrio entre tradição e modernidade. A cultura gastronômica de Salvador também expandiu meus horizontes. Desde o vezes acarajé e o vezes vatapá, até as sobremesas, cada prato tinha uma história histórica única. Comemos vezes muqueca, vezes em um restaurante antigo. O dono nos contou a origem e as mudanças desse prato. A comida não é apenas alimento, ela contém a história e o espírito do povo local. As palavras do dono me deram uma nova perspectiva sobre a cultura alimentar. Antes de sair de Salvador, assistimos a uma apresentação de capoeira. Vimos as pessoas expressando sua arte e fé com devoção e sentimos a importância da crença na comunidade brasileira. Essa crença não é apenas um refúgio espiritual individual, mas também uma importante fonte de energia comunitária. Nossa segunda parada foi Florianópolis, a pérola do sul do Brasil. Se Salvador representava a tradição, Florianópolis demonstrava o sucesso na adaptação à modernidade. Arranha-céus imponentes, praias movimentadas e infraestrutura moderna mostravam a energia desta cidade. Mas o que mais me impressionou foram os resultados na recuperação ambiental. A Lagoa da Conceição, por exemplo, mostrava os resultados de anos de planejamento de desenvolvimento sustentável. Caminhamos pela orla e encontramos um professor aposentado que estava se exercitando. Ele nos contou sobre o processo de recuperação ambiental. Há 10 anos, esta área enfrentava problemas de poluição. Agora veja como está linda. Este é o orgulho de nós, catarinenses. O sucesso na recuperação ambiental me fez ver a determinação e os resultados do Brasil no desenvolvimento sustentável. No Peru, muitas cidades enfrentam problemas de poluição ambiental. A experiência de Florianópolis é algo que vale a pena aprender. A cultura do centro antigo de Florianópolis também era especial. Visitamos a área que estava cheia de arquitetura açoriana e moderna. Os edifícios antigos foram preservados e renovados, transformando-se em cafés estilosos, galerias de arte e lojas. Os edifícios antigos ganharam nova vida. A ideia de reutilizar o antigo me impressionou. Não se trata de demolir e construir tudo novo, mas de adicionar novos elementos, mantendo os traços históricos. A terceira parada foi Porto de Galinhas, em Pernambuco, a porta de entrada para as piscinas naturais do Nordeste. De Florianópolis para Recife, Porto de Galinhas, escolhemos voar. A paisagem ao longo do caminho era de tirar o fôlego. Os recifes de corais que se elevavam acima do mar azul turquesa eram espetaculares. Minha primeira impressão de Porto de Galinhas foi a beleza da natureza intocada. A beleza das piscinas naturais, a clareza da água
cada paisagem me surpreendeu. Mas, mais importante, eu senti a importância da conservação natural. Participamos de uma atividade de limpeza de praia com um grupo de conservação ambiental local. Ao ver a poluição marinha, senti profundamente a urgência da preservação ambiental. Um biólogo marinho nos disse: o mar é o pulmão do mundo. Proteger o mar é proteger nosso próprio futuro. Essa atividade me fez entender mais que a preservação ambiental não é apenas responsabilidade do governo, mas exige a participação de todos. Em Porto de Galinhas também tivemos a oportunidade de aprender sobre o modo de vida dos jangadeiros locais. Eles vivem em harmonia com a natureza e têm a sabedoria da pesca sustentável. A filosofia de vida deles me inspirou. Na corrente da modernidade, muitas vezes negligenciamos nossa relação com a natureza, mas as pessoas aqui nos lembram da importância dessa relação. Cada viagem me deu uma compreensão e um laço maior com o Brasil. Esta nação, sua diversidade e riqueza cultural são surpreendentes. De norte a sul, todos os elementos culturais coexistem em harmonia em solo brasileiro. O mais importante é que o povo brasileiro sabe como preservar a tradição, desenvolvendo e inovando ao mesmo tempo, mantendo suas raízes. Essa sabedoria cultural vale muito a pena aprender. Quando o programa de intercâmbio terminou e eu voltei ao Peru, eu havia me tornado uma pessoa completamente nova. Não apenas minhas habilidades linguísticas melhoraram, mas, mais importante, minha forma de pensar mudou. Aprendi a ver os problemas de vários ângulos e a entender o valor das diferenças culturais. Ao retornar a Lima, comecei a me envolver ativamente em diversas atividades sociais. Fundei um clube de estudos da cultura brasileira na universidade para apresentar a beleza do Brasil a outros. E comecei a me envolver em um projeto de melhoria da qualidade da educação no Peru. Eu esperava implementar os conceitos educacionais que aprendi no Brasil, especialmente como incutir responsabilidade social e consciência ambiental nos alunos. A amizade com Lucas também continuou. Começamos a planejar um projeto de intercâmbio juvenil entre os dois países. Eu esperava que os jovens peruanos pudessem vivenciar mais a cultura brasileira e convidamos estudantes brasileiros ao Peru para aprenderem sobre a nossa cultura. Em casa, em Lima, comecei a praticar o modo de vida que aprendi no Brasil. Participei de atividades de preservação ambiental na comunidade, mantive a ordem em locais públicos e ajudei quem precisava. Embora fossem pequenas mudanças, eu acreditava que poderiam criar um impacto em cascata. Ao verem minha mudança, minha família e amigos começaram a se interessar pelo Brasil. Eles queriam saber como esta nação distante me havia transformado. Através do meu compartilhamento, muitos começaram a se interessar pelo Brasil. Alguns amigos até planejaram viajar ou estudar no Brasil. Agora, estou me preparando para me candidatar a um mestrado no Brasil. Espero aprender de forma ainda mais profunda e, no futuro, poder contribuir para o desenvolvimento das relações entre os dois países. Aquele pouso de emergência inesperado realmente mudou o curso da minha vida. Sem aquela experiência, eu jamais teria conhecido um país tão lindo como o Brasil e não teria aprendido essas lições de vida inestimáveis. O mais importante que o Brasil me ensinou é que o verdadeiro progresso vem do crescimento espiritual. Não é a riqueza externa, mas a integridade interna que é o cerne. Quando pensamos nos outros, pensamos no bem comum, a sociedade se torna ainda melhor. Este princípio não se aplica apenas ao Brasil, mas a todos os lugares do mundo. Agora, tenho um sonho para o futuro. Quero ser um embaixador cultural que conecta o Brasil e o Peru, para que os povos dos dois países se compreendam mais profundamente. Promover a cooperação em educação, cultura e intercâmbio juvenil. O ponto de partida desse sonho foi aquele pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm de oportunidades inesperadas. Aquele pouso de emergência parecia azar, mas para mim foi a maior sorte. Ele me fez descobrir um novo mundo e descobrir um novo eu. Esta nação linda não me deu apenas conhecimento e habilidades, mas, mais importante, me deu sonhos e esperança. Ela me fez acreditar que com esforço e sinceridade podemos tornar o mundo um lugar melhor. Agora, olhando para trás, na primeira noite no aeroporto de Guarulhos, eu estava em um hotel perto da Paulista sem saber o que aconteceria a seguir. Naquele momento, eu nunca pensei que apenas alguns dias de experiência poderiam mudar minha vida tão profundamente. O presente que o Brasil me deu não foi apenas boas lembranças, mas uma nova perspectiva e novos valores na vida. Agora, tenho orgulho de ser amigo do povo brasileiro e espero que no futuro possa contribuir para construir a amizade internacional nesta terra.
Aquele pouso inesperado foi realmente o ponto de virada mais importante da minha vida. Obrigado, Brasil. Obrigado, povo brasileiro, tão acolhedor. Obrigado, Lucas, e a todos que estenderam a mão para me ajudar. Esta história continua. Minha jornada no Brasil ainda não terminou. Ela continuará por toda a minha vida e será a força motriz que me impulsionará para a frente. Por hoje, é só isso. O que acharam da história do estudante peruano que vivenciou uma cultura avançada através de um pouso de emergência no Brasil a caminho do Japão? Por favor, deixem seus comentários para encorajar o protagonista desta história. Se gostaram desta história, curtam e sigam. Obrigado por assistir. FM do Arquivo Texto Português.